Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Flávia. Boa tarde, Lígia. Boa tarde, quem está assistindo a gente de casa. Meu nome é Raíssa Dias, eu sou jornalista na Memória e vou fazer a mediação desse bate-papo incrível hoje sobre os principais desafios da memória empresarial. Esse é o primeiro episódio da série Papos de Memória, ainda tem 4 aí no caminho. Acompanhem a gente para receber as próximas comunicações e não perder os próximos episódios. Pessoal, muito obrigada por estarem aqui hoje comigo nessa conversa, compartilharem com a gente conhecimento, a história de vida de vocês, história profissional. Eu queria começar esse episódio do Papo de Memória pedindo para vocês se apresentarem, um pouquinho da formação de vocês e também da experiência profissional. Bom, começamos? Deixa eu começar, então. Bom, boa tarde. Antes de mais nada, obrigada pelo convite, porque realmente eu acho muito importante estar conversando sobre a questão da memória, principalmente hoje em dia, quando a ciência está sendo tão combatida, né? A pesquisa, a ciência e o conhecimento. Mas, enfim, eu sou formada em História, eu sou historiadora, com especialização em organização de arquivos, e eu fiz mestrado em História Econômica, eu sou mestre em História Econômica. Muito cedo, na década de 80, no final de 80, em 1988, eu com mais 2 amigos abrimos a Tempo e Memória, que para exatamente se dedicar a trabalhos na área de memória empresarial, na área de história de empresas e organização de arquivos. E desde então, mais de 30 anos, eu estou trabalhando nessa área e eu acho que é uma área muito rica, embora uma área muito complicada, mas é uma área muito rica, e tenho formado muita gente, e eu tenho aprendido muito com as pessoas que atuam nessa área, porque é uma área muito generosa. É uma área onde as pessoas elas trabalham muito em grupo, é uma área onde nós aprendemos muito e compartilhamos muito. Também eu queria agradecer, né, a Memória da Eletricidade, inclusive pela parceria com a ABME, que nós vamos falar depois um pouco, né, Flávia, sobre a ABME, a Associação Brasileira de Memória Empresarial, e a oportunidade de ter essa conversa aqui hoje. Eu tenho uma trajetória que, por um lado, é bem semelhante, né, Flávia, a sua. A gente não tem muita saída. Não é por acaso. Então, eu fiz História na USP, e depois eu segui meus estudos, eu fui para a PUC de São Paulo e fiz um mestrado em Sociologia. Ainda na época da graduação, eu tive a oportunidade de fazer um estágio, depois de formada, trabalhar como consultora, na Fundação do Desenvolvimento Administrativo, que era um órgão do Estado que fazia apoio à gestão pública, estudava, pesquisava e dava apoio à gestão pública. E a Fundap, naquele momento, isso nos anos 80, estava começando a se interessar, então, pela questão dos arquivos. E ela, então, fez dali um espaço, né, de conhecimento sobre esse tema dentro da perspectiva da gestão pública, mas isso não só executivo, legislativo e judiciário. Então, eu tive a oportunidade ainda, bem cedo, de fazer diagnóstico nos arquivos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, da Assembleia Legislativa e de algumas secretarias. Essa experiência foi muito marcante para mim, porque até então, eu como pesquisadora, aquilo que falam que estava do outro lado do balcão, né? Eu como pesquisadora, eu usava, né, as fontes de pesquisa, mas eu não tinha nenhum conhecimento e nenhuma vivência com a preservação desses acervos, que não era um tema muito conversado na nossa época, lá na Universidade de São Paulo. Alguma. Né, Flávia? Nem um pouquinho. Então, assim, eu tive essa experiência e, para mim, ela foi muito marcante e me levou a fazer uma especialização na Universidade Federal Fluminense em arquivologia, porque aqui em São Paulo nós não tínhamos nenhuma formação nessa área.
Bom, a partir daí eu tive noção do quanto, né, que se a gente não cuidasse, que se a gente não pensasse como arquitetar maneiras mais eficientes para garantir que essas fontes fossem preservadas, de fato a gente teria não só menos oportunidades para pesquisa acadêmica, mas a gente também estaria fechando várias possibilidades para a sociedade, para as pessoas de um modo geral, né, que tem nessas fontes uma oportunidade de rever as suas trajetórias pessoais e coletivas. Então, assim, e para as empresas não. Então, assim, eu fiz como a Flávia, eu também me juntei aos colegas, logo depois de formada, me juntei a outros colegas, todos de lá da história, da USP, e montamos uma empresa para atuar nesse segmento. Segui meus estudos também na academia, dentro da sociologia, mas nunca mais saí da área de memória empresarial. Muito tempo depois, eu acabei me associando a uma outra empresa que já estava nesse mercado, que é a Grifo, e aí eu já peguei essa fase de mudança, que acho que nós vamos comentar um pouco aqui, uma mudança grande nessa área, né? Então, o surgimento de centros de memória, uma aproximação da memória de outras áreas da cultura. Isso me levou também a fazer formação na área de gestão cultural, na PUC, depois uma formação de curadoria na Belas Artes, para poder dar conta dessas outras demandas, porque é uma área que foi se diversificando bastante, do ponto de vista do alcance. Trabalhamos com leis de incentivo, que no momento estão, infelizmente, totalmente sucateadas, mas já deram bastante apoio para que a gente pudesse fazer produtos de memória que alcançassem um público mais amplo. E, assim, para fechar, eu acho o seguinte, eu volto por a mesma alegria que eu tive naquela época, já ouvi falar, como é importante isso, né? Então, tem um trabalho interessante aqui, história, né? Que a gente pode trabalhar para que as fontes permaneçam, né? E a gente dê acesso novamente. E hoje eu sinto a mesma coisa, eu estou bem reconciliada com a história e com esse trabalho nessa medida, né? De acreditar que realmente é muito importante que a sociedade tenha condições de acessar documentos, acessar acervos. E eu estou falando documentos de uma perspectiva bem ampla, não só os públicos e nem só os oficiais. Documentos, depoimentos audiovisuais, mas que ela tenha acesso a rever as histórias a partir dessa oportunidade. Então, cabe a nós, né, continuar trabalhando com isso. Não, isso é muito importante. Eu me lembro bem que o que me moveu muito para esse lado foi quando eu fui fazer o mestrado. E mesmo os arquivos no final da década de 70, começo de 80, quando eu estava fazendo mestrado, eles eram muito mal equipados, equipes muito ruins, porque não existia curso de arquivo praticamente. Então, eu lembro que para fazer uma tese, eu tinha que ser amiga, conseguir fazer amizade com o diretor, com a diretora do arquivo, que aí disponibilizava aquele documento que ela achava interessante. E isso me deixava muito aflita, porque a base de tudo, o acesso, você não tem história, você não tem análise, você não tem ciência, se você não tem a fonte. E o grande problema nosso, e ainda é, né? Porque se era em arquivos públicos, imagina isso em empresa. Era essa questão de falta de acesso. Não era nem isso que levava a uma coisa que não era transparente, levava a você faltar informações. Não é à toa que na minha época, na década de 80, só se fazia tese de colônia. Por quê? O arquivo do Rio de Janeiro era o único organizado, o Arquivo Nacional. Os outros arquivos não eram. Então, pouco se falava, começou a ter trabalho sobre república depois dos anos 90, quando os arquivos começaram a ser organizados. Muito legal, gente. Para começar as perguntas, eu vou só repassar, compartilhar com o público o que a gente combinou, de que as perguntas são direcionadas para que a gente consiga cobrir o maior número de temas, mas que a outra pessoa também pode compartilhar em respostas de até 10 minutos para a gente não fugir muito desse tempo de 1h30. Lígia, vocês duas trabalham há muitos anos com memória empresarial. E o que você destaca de mudanças na relação das empresas com o seu passado ao longo das últimas décadas? Então, eu vou me dar aqui o direito de ser até um pouco mais abrangente nessa questão. Eu ando pensando muito nisso e acho que
a gente tem uma relação bastante, a nossa cultura, a nossa sociedade tem uma relação bastante difícil com o passado, né? E isso inclui certamente as empresas. E assim, acho que uma das razões dessa. Eu vou falar sobre dois aspectos, eu vou tentar ser bem breve, depois eu vou entrar especificamente nas mudanças dessas 3 últimas décadas aí dentro da área de memória empresarial. Mas eu acho que essa dificuldade que a gente tem com o passado e que influencia muito o caminho de desenvolvimento da memória empresarial, eu acho que vem, por um lado, do passado não ser uma verdade estática. Não existe um passado, né? Na verdade, existe um passado que vai ser sempre, de alguma maneira, reavaliado e recolocado na medida em que a sociedade ela está diante de novas questões, né? Então, a cultura e a sociedade humana, ela é o tempo todo baseada em transformações, né? Então, as perguntas que nos levam a olhar para o passado não são as mesmas. Os sujeitos sociais não são os mesmos. Então, assim, são outras vozes, são outras perguntas a serem feitas, o que faz com que o passado, na verdade, ele nunca é único e validado, ele não tem uma autonomia. Fiz uma vez e aqui é a história, né, oficial. Isso já foi muito... eu até trouxe isso, porque assim, nós estamos diante de um fato que colocou isso para a gente, né, que está sendo bem debatido, que é ótimo, que foi essa questão do assassinato, né, do George Floyd nos Estados Unidos pelo policial branco, e que trouxe essa questão da remoção, né, e muitas vezes da derrubada mais violenta dos monumentos, né, e das estátuas que estão no espaço público e que fazem uma referência a uma história da escravidão, a uma história racista e colonial. Então, você vê, na verdade, a história está sempre colocando o passado em revisão, em questionamento e para responder outras perguntas. Eu trouxe isso porque, assim, isso referenda muito a importância das fontes e dos documentos, das fontes de memória e dos documentos pensados dessa maneira mais ampla. Se a sociedade vai sempre revisitar o seu passado em busca de outros inputs que são os do presente, sem essas fontes, a gente tem uma dificuldade grande para poder fazer com que essas indagações encontrem novas maneiras de se expressar. Então, eu queria primeiro falar dessa dificuldade que a gente tem em relação ao passado, e tem uma outra que também, onde o passado causa mal-estar, que o passado causa muito mal-estar, por isso que eu quis começar com isso. Eu acho que causa mal-estar porque na nossa cultura a gente tem uma cultura do presente, né? Então, é como se o presente fosse uma instância autônoma, e a gente vive o tempo todo nesse fio que supostamente é o que estamos fazendo agora. Então, é como se ele não incorporasse o que foi feito e inclusive, ele não trouxesse junto com ele o que ainda não foi feito. Que na verdade, o presente é uma ficção nesse sentido, porque o tempo não tem como ser recortado, o tempo é um movimento. Como existe essa visão de um presente que é valorado, existe também uma desvalorização do passado, e principalmente nas empresas, né? Então, nas empresas, com a ideia de estarem na linha de frente, com as tecnologias de ponta, com inovação, é como se o passado, se ao nos remetermos ao passado, a gente ficasse presa a modelos, a maneiras de fazer que não são mais interessantes, que são cristalizadas, que a gente quer superar, né? Então, assim, acaba que o passado fica muito restrito a lembranças, rememorações, e não que isso não seja importante, ela é fundamental, mas cabe a nós restituir a memória como um material do conhecimento vivo, que aí entra um pouco o que eu tinha falado antes. Na verdade, é esse material que dá respostas permanentes e novas e diferentes, e a partir de outros olhares que a gente tem para a sociedade. Então, a gente tem que se reconciliar com o passado
não para repetir modelos, mas para a gente entendê-lo como o que faz parte do presente. Na verdade, o que é o presente? O presente é o que nós somos, é o que nós fomos, é o que nós vamos vir a ser, por mais incômodo que seja essa diluição aí de tempo que a gente carrega com a gente. Então, assim, acho que isso é um desafio grande da nossa área, principalmente dentro das empresas. Aí, assim, já voltando para falar mais, eu acho que era o sentido da sua pergunta, mais diretamente, nessas últimas décadas aí, a gente falou que nós começamos a trabalhar com isso, eu e a Flávia, nos anos 80, e nós pegamos toda a mudança que começa com a ascensão da internet, do boom de informações que marca a nossa cultura, a partir de meados dos anos 90, e depois ela vai até o limite que nós conhecemos hoje, né? Que é a ampliação muito grande, é o excesso de informação, a ampliação das redes de compartilhamento, um banco de dados poderosíssimo, que é o Google, onde realmente você encontra as coisas do jeito que você quiser, com a pergunta que você quiser fazer. Então, ao mesmo tempo que a informação se tornou um ativo tão valioso, ela também ela passa a exigir filtros, seleções. Por quê? Memória seletiva. Nossa memória é seletiva, né? Nós temos uma massa de conhecimento acumulada muito grande, mas a gente acessa, a gente não lembra de tudo. A gente acessa esse conhecimento na medida em que as urgências do presente, as demandas do presente, nos exigem isso. Então, assim, do mesmo modo, esse excesso de informação e essa facilidade de tecnologias de compartilhamento e de busca acabam por exigir que a gente aprimore os nossos filtros, as nossas seleções e as nossas curadorias. Então, eu entendo que os centros de memória, os museus, os arquivos ganham aí uma importância, né, exatamente porque são as áreas que fazem isso profissionalmente, né? A gente cria esses filtros. Então, assim, eu acho que isso é bastante significativo para explicar por que a partir dessas 3 últimas décadas ganha tanta relevância os centros de memória, embora eles ainda sejam invisíveis. Aí tem as contradições, né? Os arquivos, centros de memória e museus enfrentam a sua invisibilidade, porém, eles estão ativos, e eles estão cada vez num número maior e cada vez mais longevos, né? Então, a gente, acho que eu vejo aí uma possibilidade. E, por último, eu queria falar sobre a importância que ganha a informação, e nesse momento em que as empresas são chamadas também a ter mais transparência, né? Então, exatamente esse mesmo período que é dessa grande mudança para uma cultura digital, fez com que as empresas trouxessem a transparência para a sua governança e reforçassem os canais de relacionamento. Então, hoje, o valor de uma marca de produto, uma marca corporativa, ela não se restringe mais aos benefícios que esse produto ou serviço entrega, né? Hoje existe uma conexão muito grande entre qual o significado dessa empresa e dessa marca para a sociedade. Então, essa ideia do valor social, ela exige que a empresa construa sua identidade com mais atenção. E na construção de identidade, estamos diretamente falando de história, né? Não tem, na verdade, como você falar de identidade se você não for não só relatar, como, de fato, associar sua prática ao seu discurso. É o que você fez, é o que você faz no seu cotidiano e na sua forma de agir. Então, eu acredito que são esses fatores que são marcantes nessas últimas 3 décadas e positivos, né, do ponto de vista do Centro de Memória Empresarial, e explica porque, apesar das agruras e dificuldades, não vamos nos esquecer que estamos numa área que é da cultura, né? Nós ganhamos uma importância, uma relevância, e temos muito trabalho pela frente. Com certeza. Flávia, se você não tiver algum comentário adicional, eu queria que você trouxesse, nesse contexto que a Lígia apresentou, de transformação da informação e da comunicação em relação ao passado, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como está o cenário da memória empresarial e quais são os desafios que se tem hoje.
Que seria exatamente para complementar a resposta da Lígia, porque se de um lado a gente tem todo esse cenário, de outro a gente tem muitos desafios pela frente. Eu acho que todo esse processo que vem vindo há 3 décadas, como a Lígia colocou, a minha sensação, né, é que ele se intensificou extremamente nesse último ano. 2020 trouxe assim uma realidade uma velocidade para essas transformações de uma forma assim muito violenta, né? E eu acho que esse é o principal desafio, porque toda vez que você tem esse tipo de movimento muito de uma forma muito abrupta, né? Por mais que ele tivesse sendo formado hoje com a questão do home office, com a questão da tecnologia, quer dizer, todo mundo teve que, de alguma forma, aprimorar toda essa questão digital, a questão dos acessos, todas essas questões que a Lígia colocou, elas apareceram de uma forma muito mais evidente, inclusive a questão da negação do passado, né? Dessa negação da história, e isso num ambiente extremamente polarizado, né, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista comportamental, eu não digo nem só ideológico, de direita e esquerda, mas de tudo, quer dizer, ficou um clima extremamente polarizado e você tem um terror, né, porque a pandemia, ela trouxe a ideia de que você tem quase o final do mundo. Então, você tem um presente que é estanque, não tem nada com o passado, todo mundo, ninguém tem perspectiva do que foi o passado, ninguém consegue imaginar que isso está dentro de toda uma cadeia, que você tem todo um processo de história, quer dizer, essa pandemia não surgiu do nada, né? Da mesma forma como a Lígia estava colocando. Então, o que acontece? Essa negação, ela de alguma forma, ela prejudica muito também os centros de memória, porque se, de um lado, você vinha vindo numa perspectiva de que cada vez mais as empresas elas estavam preocupando com essa especialização da curadoria, com a especialização, sabe, de buscar especialistas e buscar, de uma forma, tratar essa identidade, e, de alguma forma, isso está incorporado à estratégia de negócio, que esse é o grande desafio do centro de memória, ele está dentro das estratégias de negócio das empresas. Não digo estratégia de negócio no sentido, olha, eu vou definir o meu planejamento aqui e eu vou a história. Não, mas isso ela passa muito mais quando você diz que a memória tem que fazer parte das estratégias de negócio de uma empresa. Ela tem que entender, ela tem que ter uma política de gestão de memória incorporada à sua estratégia. Que ela vai dar apoio para a estratégia de marketing, para a sua marca, ela vai dar apoio para as estratégias de comunicação interna e institucional, de tal forma que, quando você tem políticas de memória implantadas realmente numa empresa, que elas são realidade de uma empresa, a memória, a cultura que está ligada à memória, ela está em todos os níveis da corporação. Então, ela não fica só na diretoria, na gestão, mas ela está em todos os níveis, de tal forma que você vai ter, numa área comercial, você vai ter a presença, a valorização da história, por exemplo, na Klabin, a gente faz muito isso. Então, quando a gente tem, quando existe algum projeto ligado à área comercial, a memória sempre é envolvida no sentido de colocar para os funcionários, a gente faz parte do debate, tá? Então, se eu falo, por exemplo, de inovação, a inovação é uma característica da cultura, da identidade da Klabin. Então, isso o tempo todo é trazido a partir da memória, então a comunicação trabalha com isso, a área de marketing trabalha com isso, a gestão de pessoas trabalha com isso. Então, de uma forma, não é só um produto institucional, mas ele está intrinsecamente ligado à estratégia do negócio. Quando você tem uma política como essa, de negação da história, uma polarização, onde o conhecimento e a informação, tudo que é ciência é negado, tá certo? Tudo que tem a questão dos dados, o que a história revela? A história, a memória, traz esses documentos, como a Lígia disse, são dados, informações que vão ser trabalhadas, analisadas, e a partir daí você traça
trajetórias de longo prazo, trajetórias de curto prazo, dá embasamento para estratégias de gestão. Quando você tem isso negado, o que acontece? Isso não existe. Então, eu fico imaginando lá na década de 80, quando a gente começou, era um período de uma inflação galopante. Era um período, assim, muito crítico no Brasil. Então, as empresas trabalhavam, não era nem com hoje, era hoje quase futuro, né? E era uma coisa assim, era tão agora, quase no ritmo dos supermercados, que a gente ia comprar e as pessoas ficavam comprando antes do cara que estava atrás e remarcando o produto. Era mais ou menos assim que as empresas trabalhavam. Então, nesse tipo de ambiente, quando você pensa no imediato, história não era importante. Então, foi muito difícil a gente colocar a importância de tudo isso que a gente estava falando e veio sendo construído. E agora, eu vejo uma crise muito grande, porque se essa geração que vai entrar agora, porque você vai ter isso na educação, você vai ter isso na desvalorização da cultura, quer dizer, vai formar uma nova geração, esse é o meu medo, que também, de alguma forma, vai ter esse discurso que nega qualquer tipo de evidência, que nega qualquer tipo, não lê um texto até o final, que despreza o conhecimento, despreza o dado, despreza a estatística, não quer saber de nada, é aqui agora, ou isso, nem lê, só toma partido, entendeu? Eu tenho muito medo disso, porque se você soma todo esse ambiente, que já é complicado, porque nós vamos ter que ser curadores, imagina isso, né? Trabalhar com curadoria de informação, com tanta coisa desse. Então, eu acho que os nossos desafios vão ser muito grandes nesse momento, sabe? Eu tenho muita apreensão por isso. Com certeza, já somos 50 nessa conversa, só para vocês dois saberem. Vocês Que não bom. estão vendo o público de casa, mas eu vou compartilhar aqui alguns comentários. A Maria está falando que é disso que se trata, entender o passado como parte do presente e também do porvir. O Sérgio está falando que falta nas empresas quem se dedique a levantar esse passado, catalogar informações e divulgar resultados. As diretorias não apoiam iniciativas de empregados mais antigos, que deveriam ser entusiastas. Eles nem querem saber. E a Miriam está falando que conseguir que a memória faça parte da empresa e do planejamento estratégico é o sonho de todo programa de memória empresarial. Aí a gente fica trocando essa bola nos comentários também. A próxima pergunta, Lígia, eu queria que você falasse um pouco sobre a BME, que é a Associação Brasileira de Memória Empresarial, que é a nossa parceira na realização dessa série Papos de Memória. E como é que você vê o papel dessa entidade no contexto e também nos desafios que a gente tem hoje? A associação busca responder aos velhos e novos desafios da área e de que maneira? Então, bom, a Associação Brasileira de Memória Empresarial, na verdade, ela é uma iniciativa que começa em 2010, mas não nesse formato jurídico da associação, ela começa como uma rede. Lígia, desculpa interromper você, a sua voz está muito baixinha. Eu não sei se é algum problema no micro. Agora tá boa. Melhorou? Agora ficou bom. Se você puder repetir só o início da frase, fica perfeito. Então, eu vou repetir para ficar mais claro, tá? Então, a Associação Brasileira de Memória Empresarial, ela surge como associação em 2018, mas ela vem de um trabalho anterior, pré-institucionalização, nesse formato jurídico, que era no formato rede, né? Então, ela vem de uma iniciativa da Fundação Bung e do Centro de Memória Bung, que chamou alguns parceiros de centros de memória para conversar sobre os desafios dessa área e para pensar estratégias justamente para que as empresas brasileiras compreendessem melhor o potencial e se entusiasmassem para formular e para estruturar projetos desse tipo. Quando a associação passou a ser associação, ganhou essa forma jurídica, foi porque a gente já vinha de um longo tempo de discussões, debates, inclusive participando de eventos públicos, e sentimos uma restrição, né, do ponto de vista formal, né? Tanto para a gente conseguir captar recursos para poder fazer produtos, quanto para a gente ter mais legitimidade para falar pelos centros de memória empresariais brasileiros.
Bom, então nós começamos a funcionar, vamos dizer, 2019, né? Então nós tivemos pouco tempo para se estruturar e logo já pegamos essa situação mais difícil, né? Da pandemia. Eu acho o seguinte, o nosso foco principal, porque a ideia de fortalecer, né, a memória empresarial, tanto como política cultural, como dentro das empresas, como estratégia de negócio, ela passa por uma dificuldade, que é onde a associação acredita que pode fazer um trabalho bom, que é no educativo, né? E o educativo em várias dimensões. Então, a gente poder colaborar para a capacitação de pessoas para trabalharem nessa área, que é uma área, inclusive, multidisciplinar, né? E que exige que os profissionais da área de humanas, seja um historiador, um sociólogo, um bibliotecário, um arquivista, tenham também um conhecimento maior sobre o mundo corporativo, as empresas. Existem lacunas aí, né, nessa formação, e também, como a gente falou lá no começo, os historiadores acabam que são uma profissão que acaba sendo bastante recrutada para centros de memória, e nem todos tiveram formação também nessa área de acervos documentais, de arquivos, particularmente, que é uma metodologia bastante utilizada a metodologia utilizada hoje para fazer a organização dessas fontes. Então, assim, a BME vê um compromisso aí junto às empresas, de favorecer essa capacitação profissional e também dentro de uma possibilidade educativa junto a gestores, né? Porque é isso que a gente está dizendo, na verdade, para o Centro de Memória poder operar em toda a sua capacidade, há de ter uma sinergia, né? Então, tanto os gestores têm que compreender melhor quais são as possibilidades da memória, né? Assim como os profissionais do centro de memória têm que compreender mais qual é a dinâmica de uma empresa, qual é a linguagem de um negócio, quais são os sensos de oportunidade das áreas de negócio, que não é uma coisa que, a princípio, faz parte da formação dessas pessoas que acabam indo para essa área. Então, assim, a gente vê um papel importante nisso. Nesse sentido, a gente conseguiu uma grande vitória agora. Bom, vou falar de um capítulo que a gente publicou, né? A Flávia, inclusive, foi responsável por ele, depois ela pode até complementar aí no período assim, de fala dela. Nós participamos de um livro, né, porque aqui eu também não lembro tudo, o nome dele, não. Ele foi um livro da Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica, que é uma área da Faculdade de Economia da USP, né? E nós fomos convidados para escrever um dos capítulos, né? E a Flávia pode contar um pouquinho mais sobre esse trabalho. Então, além disso, a gente criou um site e a gente convidou vários profissionais da área, inclusive de áreas do conhecimento diferentes, mas que estão ligados a isso, para fazer uma seleção também de textos, livros, artigos e disponibilizar no nosso site. Temos um trabalho em rede social, que é inclusive para a gente se divulgar e angariar um público também maior, né, sensibilizar sobre essa questão da memória empresarial. E a gente teve uma grande vitória agora, que foi a possibilidade de organizar um curso, que é a nossa meta desde o início. Então, a associação conseguiu teve um encontro com a USP, né, com a biblioteca a Brasiliana, e a gente vai agora, então a gente tentou colocar o banner aqui para divulgar o curso é um curso de um semestre, o curso vai ter aulas online, pela situação que nós estamos, né, e que a USP, inclusive, está fazendo assim todos os cursos, né? Então, ele vai de agosto a novembro, e as inscrições vão ser abertas em julho. Eu já vou falar aqui a data, que eu vou olhar na minha colinha, que eu já esqueci. Mas esse curso, ele dá certificação, ele conta, inclusive, com pessoas no corpo docente que são professores da USP, de mais de um departamento, alguns, inclusive, são conselheiros da BME, e nós acreditamos que vai ser uma experiência
muito interessante. Existiu uma ausência de um curso desse tipo no momento em São Paulo. Então, nós estamos realmente bem felizes de poder oferecer. E o curso gratuito, né? Que, inclusive, na verdade, o fato dele ser online, nesse momento, tem as suas, né, dificuldades, mas pode ser até muito bom, porque ele vai permitir que pessoas também fora de São Paulo, do Brasil todo, tenham condições de participar, né? Eu acho o seguinte, aqui, quem quiser saber mais, né, sobre o curso, tem um banner que está na nossa rede social da BME, tá? Porque a gente não conseguiu colocar aí, né, Raíssa? Então, eu só queria achar aqui na minha... Mas eu não estou achando qual é o período da inscrição, mas é julho, tá? Quem tiver interessado tem que se agilizar, porque ele terá vagas limitadas, né? Então, eu acho que essa função educativa, e que a gente espera, inclusive, poder ampliar, né? Considerando as limitações do momento, mas elas são passageiras, e a gente vai ter possibilidade, a BME não nasceu ela nasceu para ser duradoura, então nós acabamos de começar, né? E a gente acredita também que a gente tem talvez um grande potencial também junto às escolas que são as formadoras, né, de gestores, porque realmente a gente acredita que esse é um caminho importante para que a gente consiga chegar a um caminho mais interessante de trabalho dos centros de memória, para os profissionais da área e para as empresas, né, que de fato elas consigam usar a memória e ter menos problemas com o seu passado, né? Inovar na visão e na maneira como entende o passado, como parte do presente. Muito legal. Acho que eu respondi, né? Respondeu sim. Sobre a BME, o Alberto Júnior faz uma pergunta aqui. Se ela ajuda no desenvolvimento de centros de memória de qualquer empresa ou ela só dá suporte às associadas? Mas a finalidade dela foi exatamente essa, dar suporte e, ao mesmo tempo, porque uma coisa que eu acho importante, até ela citou a questão do texto, né? Além dessa questão educativa, a BME, ela surgiu mesmo para a gente poder fortalecer essa área. Então, em todos os sentidos. Então, a questão da educação, de formação técnica é um aspecto, mas a questão também de você poder compartilhar experiências e apoiar a formação de outros centros de memória, a gente entende que essa é uma forma de você fortalecer a área, né? Então, com certeza, nós estamos abertos, inclusive até por isso que a gente disponibiliza uma ferramenta. O site não é só de divulgação, mas o nosso site, ele é mesmo com conteúdos que possam permitir que as empresas interessadas e pessoas interessadas possam utilizar essas informações, esses conteúdos, para poder se organizar os seus centros de memória e ter apoio. Esse foi exatamente a finalidade, porque a nossa área é uma área que acabou surgindo muito de uma forma espontânea, né? Ela não está ligada à universidade, então foram empresas como a Tempo Memória, a Grife e outras empresas, o Museu da Pessoa e tal, que foram surgindo para cuidar dessa memória empresarial, porque a história econômica, ela teve um outro, a história empresarial dentro da área de história econômica, na economia, na faculdade de economia e tal, ela teve um outro caminho, e é muito mais recente, né? É uma coisa que está começando a se desenvolver agora, até por conta dessa própria dinâmica de você não ter centros de memória acessíveis, né? Porque aquilo que a Lígia falou no começo, como os pesquisadores de história econômica, por exemplo, podem trabalhar com história de empresas se eles não têm acesso aos documentos, né? Se eu só tenho acesso aos documentos públicos, eu não vou ter acesso à história da indústria, à história das empresas brasileiras. Não tem como. Os documentos, a memória documental não está aí. Então, como eu posso escrever sobre esse momento, sobre esses assuntos, sem ter os documentos, sem ter essa memória documentada, esses registros?
Então, eu acho que esse artigo que nós fizemos, inclusive, foi exatamente isso. A gente buscou alguns pesquisadores da área de história econômica para entender como é que eles desenvolveram os seus trabalhos, os que tinham buscado centros de memória, para a gente poder entender quais as dificuldades e o que eles encontraram lá, para a gente poder também fazer uma reflexão como os centros de memória podem atender esses pesquisadores. Estamos preparados ou não? Quais são os nossos desafios para que a gente prepare essa documentação para atendê-los e ter uma história econômica do Brasil realmente de peso, uma história de empresas do Brasil de peso, assim como tem o restante da América Latina e tem nos Estados Unidos e na Europa. Né? Então, essa foi a reflexão que a gente fez a partir de trabalhos de pesquisadores da área de história econômica que estão trabalhando com acervos de empresas. Né? Foi uma reflexão nossa. Então, com certeza, a gente está aqui, fomos criados exatamente para atender. Ah, que bom. Gente, então... eu achei aqui nas minhas notas, porque eu estava preocupada mais em falar e menos achar aqui. Então, o curso, ele chama Centro de Memória, Fundamentos e Perspectivas, tá? A inscrição, ela vai entre os dias 6 e 17 de julho, como eu disse, as vagas são limitadas, e ele acontecerá nesse segundo semestre, entre agosto e novembro, e fornecerá certificado, e realmente todos serão bem-vindos, inclusive agora com a possibilidade de atender um público também que não é só de São Paulo, né? Se muito as vagas legal. forem suficientes. Vai ser muito bom. Flávia, pensando nesse contexto que a gente está vivendo, né, de pandemia do Covid-19, os centros de memória estão tendo que se adaptar e realizar essas suas atividades remotamente. O que mudou e o que você considera que mudou para sempre nesse trabalho de construção das memórias das empresas? É muito uma continuação do que eu falei no início, né? Eu acho que, na verdade, a gente teve uma aceleração de toda uma transformação que vinha acontecendo, né? Então, do ponto de vista prático, nós tivemos que trabalhar home office. Então, isso foi muito importante, porque todo o trabalho que a gente tem feito de organização dos acervos e o esforço que a gente tem feito para deixar esses acervos disponíveis e acessíveis, foi fundamental esse esforço, porque isso permitiu que a gente pudesse trabalhar com a nossa documentação online, né? E a gente pudesse continuar as atividades online de atendimento, sobretudo porque as empresas, elas, nesse momento, elas precisaram muito do nosso trabalho. Por quê? Porque até essa questão toda que a Lígia colocou, no momento é que a gente tinha a informação organizada, a informação acessível, a informação disponível, e esse lado nosso foi muito requisitado. Então, a gente pôde trabalhar e de alguma forma, as empresas, em diferentes estágios, elas viram no nosso trabalho uma... Apagando o som, né? Flávia, você me escuta? Tá? Tá escutando? Agora sim. Não, deu algum tilt aqui. Bom, então, eu não sei se deu para pegar tudo, mas eu acho que essa acabou acelerando, como eu disse, todo esse processo. Então, nós trabalhamos online e foi perfeitamente possível. A gente atendeu a todos e essa nossa capacidade de ter essa informação em dia e prontamente e de uma forma organizada e que atendia os interesses das áreas e do público foi muito importante, né? Eu acho que isso foi ponto para o centro de memória, nesse sentido foi. E é lógico, nada com isso você acaba valorizando, né? Então, eu acho que nesse sentido foi importante, né? Acaba valorizando aquele trabalho e coisas que eram consideradas, isso aí não vai ter problema, né? E de repente, assim, nossa, como valeu aquilo, né? Então, eu acho que essa especialização, essa curadoria especializada, esse trabalho de organização, isso foi muito valorizado e muito importante nesse momento para as empresas, né? Muito legal. Gente, eu vou trazer uma pergunta já dos convidados, que tem bastante pergunta legal aqui. A Maria Luísa Paiva está perguntando
Na verdade, ela gostaria que vocês comentassem qual o papel do profissional de comunicação social para comunicar a memória empresarial interna e externamente. Lígia, fala aí, querida. Tua vez. Está pegando essa questão agora inclusive da Covid, por exemplo. Ficou mudo. Está ouvindo? Agora deu. Está ouvindo? Tá. Então, assim, inclusive aproveitando até o gancho da Covid, que eu acho que fica bastante claro, né? Eu acho que quando a gente realmente sempre fica associado àquilo, voltando àquela questão, né? Do passado distante, longínquo, né? E descolado das questões que nós estamos vivendo agora, eu acho que as áreas de comunicação também acabam tendo uma dificuldade de trabalhar com isso, a não ser naquela linha da curiosidade, né? Uma coisa meio vintage, que algumas marcas permitem isso, mas nesse plano da curiosidade, e acho que o interessante mesmo não é esse. Então, por exemplo, eu falo da Covid porque, olha, como as empresas estão atuando, né? E num momento como esse, de crise sanitária, então, não só as mudanças mesmo na forma de trabalhar, as mudanças dentro da empresa, mas como a empresa se relacionou com isso, né? Com esse momento difícil que a sociedade está passando. E uma sociedade que mostrou o tamanho das suas desigualdades, né? Não que nós não soubéssemos, mas, na verdade, nós não sabíamos tanto, né? Ou não tínhamos essa clareza, né? De uma repercussão tão dramática, né? De uma sociedade desigual. Então, eu acho que as empresas, nesse momento, e a comunicação tem um trabalho aí, né, importante, e nós, em conjunto, de registrar e de documentar como que as empresas se colocaram diante desse momento. Isso se não for feito, não necessariamente fica documentado, né? Porque eu não estou falando de registros oficiais, não são necessariamente documentos oficiais. Então, assim, como que a empresa se colocou? Isso é muito importante na comunicação, tanto interna quanto externa. Interna, porque nós estamos tendo uma revolução dentro do modo de trabalhar, que já estava meio engatinhando, mas que ela caiu na nossa vida como como se a gente tivesse acordado em outro mundo, né? Então, existe sim um trabalho importante da comunicação no sentido de, bom, esta empresa lida assim com seus colaboradores diante de uma situação dessa, né? Esse é o nosso jeito de fazer. Somos transparentes ou não, né? Como que a gente está lidando com os formadores de opinião nesse momento? Como que a gente está lidando, e particularmente com as comunidades onde a gente atua, né? O que a gente está fazendo? Qual que é o nosso compromisso? Não estou falando de filantropia, não. Né? Estou falando de hoje a comunicação trabalha em outros termos, né? Que não é mais a filantropia. Então, eu acho que mais do que nunca é importante quando tem um momento de grande transformação, e nossa, acho que difícil um desse porte, né? Que mexeu com praticamente todas as instâncias da vida social, nada escapou. Mas eu acho que é um momento privilegiado para a gente entender como que a história se faz no presente, sim, como nós temos um papel como gestores de centro de memória e equipe de centro de memória, de ver as melhores formas de deixar isso documentado, e como a gente trabalha em parceria com as áreas de negócio, entre elas a comunicação, para fazer com que a empresa, de fato, consiga melhorar o seu diálogo e transmitir isso, o que eu estou fazendo afinal, e como eu estou fazendo. E isso é aí a relação de identidade, né? Quem sou eu? Como é que eu me coloco diante das crises? Como é que eu me coloco diante das comunidades onde eu atuo? Como é que eu me coloco em relação a uma sociedade mais justa, né? Menos desigual, não só do ponto de vista econômico, mas racial, que você vê todas essas questões vieram, né? E foram colocadas. Então, eu acho que é um momento, inclusive, bastante privilegiado, embora muito difícil para todo mundo, mas para a gente entender
as relações entre presente, história, memória empresarial e os vínculos com a comunicação. Espero, inclusive, que renda muitos frutos nesse sentido, né? Com certeza. Flávia, eu até... Desculpa, pode continuar. Inclusive, não, eu devia então, ter avisado dizer... no início que era para a gente não ter vergonha de se cortar, que no online fica uma dinâmica que a gente não percebe quando que a outra pessoa vai começar a falar. Então, já pode continuar, desculpa. Não, o que eu ia complementar é o seguinte, é uma coisa muito interessante que eu presenciei em algumas empresas com as quais eu trabalho, que cada uma, lógico, está num momento diferente da sua história, né? Mas eu trabalho com empresas centenárias, trabalho com uma que é uma empresa que está se colocando no mercado, enfim. E uma coisa interessante é que como elas, nessa busca, né, de que, olha, como é que nós estamos posicionando, como hoje a gente está agindo, então, porque a comunicação está muito focada nisso, ao mesmo tempo, eles vão buscar algumas coisas muito interessantes, porque como nada é por acaso, então se a empresa é isso hoje, de alguma forma, o presente não é só aquele, né? Então você tem toda essa trajetória. Então a gente vai recuperar, porque as empresas centenárias, com certeza, passaram por algumas outras crises muito violentas, como guerra no Brasil, a própria febre a gripe espanhola, e você vai ver que algumas coisas, né, você percebe algumas atitudes, não no formato, olha, vamos repetir, mas são alguns valores que acabam sendo reforçados ou revisitados e que são muito importantes nesse novo diálogo, nessa nova narrativa que as empresas estão criando nesse momento de pandemia, né? Então, acho que isso é muito importante, eu tenho visto muito isso, e a gente está sendo muito, assim, requisitado nesse sentido, né? Legal. Lígia, agora eu queria que você explicasse um pouco sobre o trabalho de construção da história de uma empresa, no que diz respeito a esse processo de seleção do que é lembrado e do que é esquecido. Eu acho que isso tem sido cada vez mais complexo, né? Porque justamente quando a gente trabalha com uma narrativa histórica e pensada com todos esses elementos que eu trouxe no começo, até por isso que eu acabei me estendendo mais, não basta apenas reunir documentos, organizar documentos de uma forma aleatória. É muito importante a gente saber quais são as fontes que de fato expressam, né, a razão de ser dessa empresa, o significado dessa empresa, que dão sentido para a existência social dessa empresa. E é lógico que isso não é fácil, né? Isso não é fácil de ser feito. E claro que quanto mais a gente tem uma sintonia, né, inclusive entre o centro de memória e as áreas de negócio, a gente consegue resultados melhores. Mas, mesmo assim, acho que a gente cada vez tem que estar mais capacitado, né, que é o que a gente estava falando, para conseguir entender muito bem as empresas e aquele negócio especificamente, porque cada uma tem a sua, inclusive, por exemplo, cada segmento, né, vai ter um tipo de questão que é bastante diferente do outro, né? Então, por exemplo, questões cruciais da nosso mundo contemporâneo, como a questão ambiental, o uso racional de recursos, né? Ou essa questão que eu acabei de falar agora, de uma sociedade mais justa, né, e mais inclusiva. Então, todas essas questões, elas repercutem muito no perfil contemporâneo de todas as empresas, e umas mais em uma área, depende do segmento de negócio. O fato é o seguinte, para a gente conseguir, de fato, fazer uma narrativa histórica e ter documentos ali que revelem todos esses significados, a gente precisa ter essa compreensão do presente, de como que o negócio reage aos sensos de oportunidade, como eu acabei de dizer aqui, como que o negócio reage
as crises, como ele responde às crises. Então, assim, são questões complexas, né? E que exigem bastante capacitação para a gente conseguir buscar esses melhores filtros e, de fato, ter qualidade de informação, né? Ter informação no centro de memória que vai fazer essa ponte aí, vai romper com esse passado aí que acaba não servindo para muitas coisas. Eu acho que a gente, só vou fazer uma observação aqui, porque a gente vem também de um tempo que esses centros de memória acabaram herdando massas de documentos que foram guardadas aleatoriamente. E por uma dificuldade também dos centros de memória estabelecerem não só políticas de documentação, mas assim de conseguirem ter no acervo documentos que de fato fossem relevantes, a gente acabou também, muitos deles têm uma massa de documentos que de fato não expressam tanto todos esses significados que nós estamos falando aqui, o que aumenta também uma imagem, né, de diálogo difícil entre o centro de memória e as áreas de negócio. Então, você vê que a gente tem bastante trabalho e desafio pela frente, porque nada disso é fácil. Então, as chaves do nosso trabalho hoje são a qualidade da informação, que requer rapidamente tudo isso que eu acabei de falar aqui, e depois a questão do compartilhamento, né? Porque também hoje não tem muito sentido, acho que nunca teve, mas hoje menos ainda não tem sentido você não dar acesso. Então, hoje o acesso é fundamental e isso exige, inclusive, não só que você dê acesso ao acervo, mas que você também crie instrumentos que instiguem a leitura de documentos, que despertem indagações. Então, não é apenas as pessoas virem procurar alguma coisa que elas, no caso, inclusive os pesquisadores, que já têm um caminho, ou mesmo que as pessoas, em geral, que já têm uma questão na cabeça, mas assim, é você criar também interesses. Né? É você fazer com que esse documento do centro de memória chegue, de alguma maneira, nas pessoas, instigue debate, traga novas perguntas. Então, nós também temos esse papel, que também não é nada simples, é o papel das áreas culturais que lidam com informação, né? E com a curadoria de documentos. Então, acho que temos muitos desafios, mas realmente a área tem se tornado cada vez mais instigante. A gente vive desses desafios, e eu acho que sair de uma imagem, que é muito uma imagem, mas de uma situação, de um arquivo, que, de fato, acumula uma massa de documentos, seja ela física ou virtual, mas que, de fato, você não extrai o que as pessoas estão perguntando, né? E você, ao mesmo tempo, também não conseguir fazer com que as pessoas cheguem nesses documentos e a partir deles lancem outras perguntas que nem estavam necessariamente na sua cabeça, eu acho que sempre, isso tudo faz com que o arquivo realmente, os centros de memória ganhem um espaço muito mais instigante e muito mais relevante em todos os sentidos, para a sociedade como um todo, para quem vai usar, e para nós, que trabalhamos com isso. É isso que a gente quer, né? Que a gente almeja, que, de fato, ele tenha um valor para a sociedade. Com certeza. E aí, trazendo esse gancho que você trouxe, né, das especificidades de cada empresa, de cada setor, eu queria perguntar para a Flávia quais que são essas dificuldades na construção dessas memórias empresariais, de acordo com os acervos, com os tipos de acervo que as empresas têm, e com essas especificidades de cada empresa e cada setor. Sabe, Raíssa, eu acho assim que a questão do acervo, a Lígia colocou bem, né? Eu acho que a grande questão é, muitas vezes, a gente ter essa massa documental que até por um estereótipo, né? Quando as empresas, eu tenho essa massa documento, já vem com essa proposta. Mas o que eu acho que mais distingue
uma empresa de outro, um trabalho de outro, é muito mais o que ela pretende, de que forma que essa memória, quando ela vem nos pedir algum trabalho ligado à memória, que ela quer fazer um trabalho de memória, é de que forma essa proposta de se implantar uma política e buscar registrar a memória desse empreendimento, dessa empresa, ela está vinculada a que estratégia? Qual é a pergunta? Qual é a demanda? Né? Porque isso é que vai direcionar até o tipo de trabalho que você vai fazer. Porque a gente, como trabalhando para empresas, principalmente no meu caso e da Lígia também, né, que nós trabalhamos como nossas empresas se dedicam a trabalhos de desenvolver trabalhos de memória nas empresas, tá certo? Cada uma, ela tem uma demanda específica. Então, não adianta eu ter todo um conceito do que tem que ser um centro de memória, se a demanda dela não é essa. Porque ela sempre tem uma pergunta, sempre tem, ninguém chega a um trabalho de memória sem ter uma demanda, uma pergunta. Tá? Muitas vezes, essa demanda traz consigo outras demandas que a empresa não percebe. E isso a gente vai revelando de acordo com o trabalho. Mas, por exemplo, se você faz, se a empresa, a preocupação dela é, por exemplo, tem casos assim, olha, é um filho, é uma segunda geração assumindo, tá certo? Então, você está falando de uma empresa familiar. É uma coisa muito específica. Então, a empresa familiar tem questões de sucessão, de governança. Cada momento da história dela também é importante, porque vai trazer, não importa qual é o marco, o significado que tem aquele momento na história da empresa. Então, muitas vezes, você tem, por exemplo, eu lembro de uma empresa que eu fiz, a Drava, por que ela queria isso? 30 anos. 30 anos é um marco, tudo bem, podia ser 25, 29, não importa. Por quê? Porque você estava assumindo uma nova geração. E ele, o filho, que era o filho único do fundador, queria, de fato, ali marcar uma ruptura. Uma ruptura, mas mais do que ruptura, uma aliança, né? O trabalho da memória foi uma aliança entre a empresa do pai e a nova empresa que ele estava construindo, porque ele estava reposicionando a empresa, mas sem deixar os valores que vinham dessa empresa. Então, era um marco. Então, ele queria fazer um registro da história, tá? Então, ele não estava muito preocupado com a organização de acervos e tal. Muito diferente, por exemplo, de uma outra empresa que quer organizar um centro de memória porque ela quer que tenha um setor que pense na memória daquela empresa, que atue junto com as outras áreas, que faça parte das estratégias de negócio. Então, isso é muito diferente, né? Então, o trabalhar, isso vai variar muito. Se você vai estar um centro de memória numa empresa que é capital aberto, tem um sentido. Se você está em uma empresa de uma empresa familiar, tem outros sentidos, outros papéis. Então, a questão da governança, a questão da ligação da cultura corporativa com a família. Sempre o centro de memória tem um papel fundamental nisso. Então, eu acho que esses desenhos, né, de centros de memória e os trabalhos como eles são desenvolvidos, eles vão depender muito dessa estratégia, desse olhar da empresa demandante. E muitas vezes existem empresas que querem olhar o seu passado simplesmente como, não digo simplesmente porque aí eu estou usando juízo de valor, mas ter a ideia de que aquele centro de memória é alguma coisa estática, é um passado que parou. Então, eu quero tornar ali, concretizar, é um mito, aquele passado, tá? Que foi uma época de glória, e eu quero deixar ali, e eu não vai ter nenhuma comunicação, não vou compartilhar, mas eu só vou olhar para ele. Tem um papel. E tem outras empresas, e o centro de memória, como a Lígia coloca, como eu coloco, é um centro de memória que olha para o futuro, né? Mas nem toda empresa pensa dessa forma, porque pode ser um outro papel. Então, a gente tem que ver exatamente de que forma que isso se coloca para uma empresa, né? Qual é a demanda que ela tem, estratégia, dentro da estratégia de negócio que ela tem mesmo, né? Entendi. Gente, eu vou trazer algumas perguntas do público agora. A Érica Loureiro, ela está pedindo para vocês comentarem sobre o papel do público e da sociedade das empresas na memória empresarial. Como incorporar essa perspectiva do público e envolvê-los em ações de memória?
A Lígia está falando? É que o microfone dela tá baixinho. Tá ruim? Ah, Tá ruim? eu não estou vendo. Pode falar, agora eu não estava ouvindo você. Tá ouvindo? Tá ouvindo, Raíssa? Sim, sim, tá perfeito. Agora tá. Tá. Bom, eu acho o seguinte, que na verdade, quando a gente, sempre hoje a gente tem, que, como eu falei que a gente parte das questões do presente, e acho que é isso mesmo, a gente parte das questões do presente. Então, eu acho que a gente sempre busca sugerir, implementar produtos de compartilhamento, né, de conteúdo, não, além de dar acesso ao acervo, onde a gente incorpore essas questões, né, que são as questões principais do diálogo daquela empresa com os seus públicos e com a sociedade como um todo, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem procurado fazer. Naturalmente, também existe uma demanda maior nesse sentido, né? Então, por exemplo, que é para ficar um pouco mais claro, a gente trabalhou num projeto de um museu virtual da farmácia para uma empresa, para um cliente que é a Raia Drogasil. Esse museu virtual da farmácia, então você vê, ele trabalha com a história da empresa, mas ele trabalha dentro de um segmento mais amplo e onde ele oferecia várias possibilidades de leituras, de narrativas, de indagações dentro desse tema, que é o tema que eles sempre atuaram, e atuaram eram empresas as duas quase centenárias, mas não era especificamente fala só sobre a história das empresas, mas a gente assumia questões que estavam vinculadas a essas trajetórias e a esses contextos e que despertavam para questões de interesse, inclusive para além do mundo corporativo, né? E poderiam, inclusive, servir. A gente trabalhou muito com foco no público que trabalhava na farmácia, né? Na área da saúde, especificamente em farmácia. Então, esse é um exemplo. Eu acho que a gente sempre, e acho que a empresa também espera isso hoje, né? Que a gente consiga colocar as questões que dizem respeito à pauta dela de atuação de uma maneira mais ampla, que vá além de só da história institucional, né? Só da trajetória específica do negócio. A gente procura fazer isso sempre que possível. E, na verdade, a pessoa que perguntou de comunicação, a comunicação já faz isso o tempo todo, né? As questões que chegam para uma empresa, principalmente de fora, do público externo, elas dizem respeito a... Então, se é uma empresa que trabalha com saúde, né, vão vir várias questões, né? Por aí, com a empresa que trabalha com alimentação, enfim, qualquer segmento de negócio que seja, você fala sobre questões que realmente eu acho que a gente pode trabalhar num produto de compartilhamento e, inclusive, mostrar como que o documento pode aparecer aí para despertar questões. Né? Então, é o que a gente tem procurado fazer e é o que a gente tem sido demandado, inclusive. Uhum, eu acho. É muito a demanda que é muito raro de memória não está preocupada com isso, né? E eu acho que até hoje, com toda a tecnologia, eu acho as mídias sociais, isso é cada vez mais demandado, cada vez mais exigido, né? Eu acho que hoje isso é uma ferramenta que nos auxilia muito. Se antes a gente tinha essa dificuldade tinha material, mas a gente não tinha como extrapolar, como divulgar isso, né? Tinha que fazer uma exposição que era cara, um livro. Hoje você tem formas muito mais baratas, é uma coisa muito mais acessível, o que permitiu que a gente faça trabalhos bem legais, focados nessa questão mais ampla para atender todos os stakeholders e tudo mais. Hoje é bem mais fácil trabalhar do que antigamente, não é, Lígia? Falando em redes sociais, o Alberto Júnior faz uma pergunta exatamente sobre isso.
E as memórias que são criadas nas redes sociais das empresas? Já existe uma metodologia para tratar dessa história? Hoje é o grande dilema, né? Hoje esse aí essa já é também esse é um grande desafio, né? Mas eu acho que é uma coisa que a gente já tá fazendo, né? Já está tentando fazer, tentando ver uma política que abranja isso, ter condições de preservar e até não só ferramentas para fazer isso, mas também para poder avaliar esse tipo de documentação e guardar esse tipo de documentação, enfim. É um desafio grande, porque você tem uma memória que é muito dinâmica, né, Lígia? E eu acho que é uma coisa que é bem complicada, não é uma coisa fácil. Não é muito Eu acho que fácil. ela não é só ela não só é dinâmica, mas ela é bastante difusa Difusa, também, né? né? Ela é Porque não é sempre só a empresa que faz, né? Você tem vários canais, vem de vários lugares. mesmo das redes sociais da empresa. Lígia, tá bem Sabe? baixinho o seu Som, áudio. som. Opa. Eu tenho que ficar bem pertinho. Vocês vão ter que me ver Fica bem pertinho. pertinho da O som. gente, Lígia. Então, eu acho que não é tão fácil de ter estratégias para trabalhar, né? Com ela e para fazer esses filtros. Acho que a gente está aprendendo, né? E, inclusive, isso vale não só para a memória de empresas, isso vale para a memória da sociedade, né? A grande parte da produção hoje, né, da sociedade, ela acontece no meio virtual, né? E com toda essa ambiguidade, essa diluição, essa difusão, né? Então, assim, como a gente conseguir captar, né? E fazer bons registros, né? Disso e que expressem muito o que foi a cultura desses tempos aí. Eu acho que isso é uma questão que vale para além, né, só da questão da memória empresarial, mas da memória empresarial também, porque quando a empresa está nas redes sociais, ela não está só no discurso da comunicação, ela está aberta para o diálogo, ela está aberta para o que vem, né? E aí realmente você tem um espaço aí bastante complexo, né, para pensar como fazer esses registros. E acho que é outro desafio bom da nossa época, né? Porque eu acho que hoje a gente é muito chamado a pensar como registrar ações que não ficam mesmo. Hoje o mundo ele tem essa fluidez aí, né? Então elas não ficam registradas. Elas não ficam registradas mais em nenhum suporte mais convencional e mesmo no virtual, nem sempre, né? Tem coisas que acontecem e você tem que criar registros que não existem, né? Então, acho que são todos desafios bem instigantes, que tornam nosso trabalho bem mais interessante. Mas não tem uma resposta, não, temos que trabalhar. A gente está trabalhando. Muito bom. Gente, a gente está caminhando já para o final da nossa conversa e a última pergunta eu costumo pedir indicação de livros, filmes, podcasts que vocês ou estão lendo agora e gostando ou conteúdos que vocês consideram referência no tema que a gente conversou hoje. Então, o espaço aberto para vocês, se alguma quiser começar. Posso falar? Pode ir. Eu pensei menos do que eu estava lendo agora, e mais em alguma coisa que amarrasse um pouco o que a gente conversou aqui, né? Então, eu sugeri um filme que eu até anotei aqui direitinho, porque é o nome do diretor, para não esquecer. Então, tem péssimo. O Vendedor de Passados, que eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir. O Vendedor de Passados é um filme de 2015. Ele é bastante instigante, como diz o nome, né? A gente já dá para entender mais ou menos, né? Por onde vai, mas eu vou explicar. O filme ele é baseado na obra do escritor angolano, que é o Agalusa,
Então, tem um romance, né, que gerou esse filme, e o filme é brasileiro, dirigido pelo Lula Buarque de Holanda, e o protagonista é o Lázaro Ramos. O Lázaro Ramos é o vendedor de passados. E eu acho que ele é instigante, o roteiro é instigante do romance, e ele foi bem trabalhado no filme, que é exatamente esse profissional, né, bastante questionável, ou, enfim, esdrúxulo, né? Ele vive exatamente de criar passados para pessoas que, por vários motivos diferentes, precisam de novas identidades. Então, desde questões políticas até outras de ordem existencial. E ele cria realmente o passado. Ele cria uma infância, ele cria álbuns de fotografia, ele materializa uma identidade através de uma história, de uma trajetória, para as pessoas que vão procurar por esse trabalho. Então, eu acho que, no mínimo, é instigante, né? Nossa, eu vou assistir esse filme. Vendedor do Passado? Vendedor de Passados, e tem o romance também, que é do Agalusa, né? Bom, aí de livro eu vou fazer uma recomendação, que é que eu ensaiei, né, para mostrar, né? Que é o livro sobre centros de memória, que foi uma edição do SESC, de 2015. Ele foi escrito pela professora Ana Maria Camargo, que foi nossa professora também, né, Flávia? Ana Maria Camargo, que também faz parte do conselho hoje da Associação Brasileira de Memória Empresarial, e pela Silvana Goulart, que também é minha sócia na Grifo e que trabalha com essa área de arquivos há muito tempo. E esse livro, que é especificamente sobre centros de memória, ele aprofunda muitas conversas que aqui foram pelo menos pontuadas, né? Nem daria para ser diferente, mas eu acho que vale muito a leitura, acho que ele é muito atual dentro das coisas que a gente conversou. E como a gente falou sobre essa questão das políticas de esquecimento, da memória, eu trouxe a questão, inclusive, do assassinato do George Floyd, essa questão da remoção das estátuas no espaço público. Eu também sugiro a leitura desse livro, também é uma edição do SESC, da professora Gisele Beigelman, que ela é professora da FAO e também é artista, e é a Memória da Amnésia, Políticas de Esquecimento. É um livro que ele tem grande parte do trabalho dela, inclusive como artista, ela trabalha com isso, e ele está muito relacionado a essas questões, né, de como as narrativas da história fazem sempre essas escolhas, e como elas vão ser revistas, né? O que você escolheu num determinado momento para esquecer, depois elas vão ter outras vozes e outras situações que vão questionar essas narrativas, né? E, inclusive, no espaço público, que é do que se trata a questão das estátuas, e que a Gisele trabalhou com isso na cidade de São Paulo. Então, é muito interessante, eu recomendo muito a leitura. Esse livro é de 2019, também edição do SESC. Então, essas são as minhas sugestões. Bom. Obrigada, Lígia. Flávia, agora é com você. Bom, eu não fiz a lição de casa, eu esqueço todos os nomes de filmes, todos. Eu assisti muitos filmes que seriam muito interessantes para reflexão sobre isso, mas eu teria que ter feito o trabalho que a Lígia fez e buscar o nome e tudo mais, porque eu não lembro mais os nomes. Que são filmes extremamente interessantes sobre isso, que fazem a gente refletir sobre essa questão, sobre a memória, que eu acho que é uma coisa fundamental. Eu estou lendo alguns livros muito legais, mas também pode parecer incrível, mas eu não consigo nem lembrar o nome do autor português que eu estou lendo. Eu gosto muito do Saramago, do arquivo, mas também não lembro o livro que eu acho incrível, que ele fala sobre o arquivo. Você lembra, Lígia? Não era o de Lisboa,
Ai, meu Deus, eu sou péssima nisso, gente. Eu vou lembrar nunca, nem nome de livro, nem nome de filme. Eu sou horrorosa, São as pavorosa. câmeras, tudo bem, Flávia. Depois você lembra e eu coloco Depois no. eu A gente lembro e eu passo coloca para você. isso, Eu a gente Não, não mas a coloca fiz nos essa Flávia, lição de comentários casa. aqui embaixo. Eu não lembrei, eu fiz a lição de casa. E você Agora, fez, eu não vi essa pergunta. não, só para esse O Vendedor do Passado, o roteiro, ele é muito Saramago. É, Não é mas só do que eu contei para vocês, ele tem... eu acho que isso é uma coisa que me faz pensar muito, né? E eu acho assim, Zero, do Humberto Eco, tá vendo? Quando eu me empolgo, foi um dos livros mais fantásticos que eu li sobre essa questão todo esse movimento que a gente está vivendo hoje, da informação e das armadilhas da informação. Eu acho que esse livro todo mundo tinha que ler. Eu acho que é um livro muito, muito legal. Flávia, a Priscila está comentando aqui no chat se é todos os nomes do Saramago. Isso, todos os nomes. É isso aí. Ó. Eu gosto muito. Mas do Humberto Eco, eu acho que é um livro muito, muito legal e que ele fala e exatamente deste momento, que é um momento que nós estamos vivendo, dessa questão da avalanche dos conteúdos, das informações, e como trabalhar com isso, porque além da questão do arquivo e da curadoria da informação, como a gente lidar com isso no dia a dia, que é uma coisa muito, muito angustiante. Eu acho que esse livro do Humberto Eco, para mim, ele é bem para hoje, eu acho que ele é muito importante ler, é muito legal. Gosto muito legal. Gente, todos os nomes também. Isso é só uma coisa, eu queria, que eu até já falei antes, mas é uma oportunidade também. Aí de livros mais propriamente focados no tema, nós temos uma seleção muito bem preparada e muito interessante na associação. no site da Associação Brasileira de Memória Empresarial, né? É verdade. E isso a partir tem até da memória lá. Tem. Então, e justamente a partir do olhar de curador, porque nós convidamos profissionais para selecionar alguns títulos, né? Então, isso dá também uma dinâmica, uma diversidade. Então, assim, acho que também quem tem interesse no tema, aproveita para conhecer a associação, entra no site e dê uma olhada lá nas sugestões de leitura, porque realmente são todas muito interessantes. Mesmo porque toda a sugestão das leituras é toda feita por um grupo de curadores, né? Que a gente tem trabalhado muito com isso, até para dentro desse nosso intuito de nutrir a área mesmo, para fomentar esses centros de memória e a qualidade desses centros de memória. Com certeza. Eu acho que a discussão que a gente teve hoje amplia, né, essas conversas, essas demandas, o alcance dessa área. E eu agradeço muitíssimo a vocês pelo tempo, pela dedicação, em compartilhar essas experiências, esses conhecimentos com a gente. Fomos mais de 60 pessoas hoje, foi incrível. Vocês foram fantásticas, a participação do público também foi muito legal. E eu convido todo mundo a participar do episódio 2, dessa série Papos de Memória, que vai ser com a Márcia Pazin, falando sobre os acervos empresariais, semelhanças, diferenças e caminhos. A divulgação deve começar ainda nessa semana e acompanhe a gente pelas nossas redes sociais da Memória da Eletricidade para não perder as inscrições desse evento, essa continuação dessa série, vai ser incrível. Mais uma vez, Flávia e Lígia, muito obrigada. Espero que a gente ainda se encontre muito falando sobre memória empresarial. Com certeza. Obrigada pela oportunidade. Um grande abraço e um beijo, Lígia, para você. Até mais. A gente se encontra aí, tá bom? Com certeza. Tchau. Muito obrigada pela audiência. Espero que a gente tenha conseguido, pelo menos, tocar em alguns pontos que estão na cabeça das pessoas. E a Márcia Pazin recomendo, é nossa conselheira da Associação Brasileira de Memória Empresarial, e inclusive é uma das que fez uma seleção de títulos no nosso site. E ela realmente é uma das pessoas mais capacitadas para falar sobre isso. Vai ser incrível. É isso, gente. Muito obrigada, viu, pela oportunidade. Obrigada, tchau. Beijinho, até a próxima. Um abraço, tchau, até mais, tchau.